Na reapresentação, você fica com a programação normal. Apagão, muito obrigado a você que fez mais uma vez a locução brilhante aqui no Sem Limites, hein? Pô, entende? Agora eu quero ver esse grande jogo de futebol aí que vai... Não é jogo, é debate. Não tem problema, mas pra mim, rolou uma bola é jogo, entende? Bandeira você não é bom, né? Bandeira não, bicho. Bandeira você não é bom, né? Deixa pra lá, entenda? Joia, obrigado a todos, então. Obrigado, Apagão, homem das 1000 vozes. Tchau, tchau. Um abraço, meu amigo Ricardo Napoli, também Márcio Ranieri, Roberto Januário, Iório José e a todos da UniTV. Muito obrigado a todos vocês e a gente volta com certeza. Tchau! Olá, boa noite. Estamos começando o UniTV Esporte Debate desta segunda-feira, 8 de abril do ano 2002. Estamos chegando às 22 horas em São Paulo. Seja bem-vindo. Vamos estar discutindo muito futebol nesta noite aqui, falando da seleção brasileira, que tem convocação amanhã e que teve convocação dos estrangeiros na semana passada. Vamos falar do choro do Romário. Vamos falar dessa suposta indicação do técnico da seleção atual por um jornalista, companheiro nosso. Vamos tratar a respeito do Rio São Paulo. Enfim, temos muitos assuntos nesta noite de segunda-feira para falar com você. E para você falar com a gente, basta você usar os nossos canais de comunicação. Você pode falar conosco através do telefone 5058-7384. Está aí na sua tela, 5058-7384 é o número do nosso telefone. Você também pode falar com a gente pela internet. O nosso e-mail é unitvesport@hotmail.com. unitvesport@hotmail.com. Mande a sua mensagem, mande a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, que durante o programa, dentro do possível, estaremos aqui respondendo para você com o maior prazer. Muito bem, vamos apresentar os amigos desta noite. Você vai reparar que de 5 entre 4 há uma coincidência, e quando voltar para a minha bola eu vou explicar o porquê da coincidência. Está aqui o nosso Ivo Morgante, mais uma segunda-feira. Ivo Morgante, que recebe logo de cara aqui no começo do programa os parabéns. Afinal de contas, além do Gustavo, o nosso piloto oficial, além do nosso Tomás, que dá mais trabalho que um astronauta perdido em Marte, temos agora Davi, que passa madrugadas e madrugadas acordado. O Ivo é pai pela terceira vez e eu quero cumprimentar ele aqui. Boa noite, Ivo. Boa noite, obrigado, Tatá. E agora o Davi tá com a gente aí também, né? Tá comendo bem, tem que trabalhar bastante agora. Olha, vai ter uma coincidência, eu vou deixar uma coisa no ar pra você. Não somos uma banda de rock. Essa é a grande verdade. Boa noite a você, a gente vai falar de tudo isso que o Tatá falou e vai bater muito nesse assunto, né? Porque, afinal de contas, não sei, está acontecendo alguma coisa. Tem gente convocando aí, escalando o técnico da seleção brasileira. Nós vamos discutir muito esse assunto aqui no UniTV Esporte e Debate. Está conosco mais uma segunda-feira o comentarista Bruno Filho, para o seu boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Tatá. Boa noite aos amigos da UniTV. Realmente, muitos assuntos importantes, né? Este, principalmente, aí citado do jornalista, nós vamos debater bastante. Vamos conversar sobre esse assunto já já aqui. Estamos recebendo hoje um convidado especial. Chico Sobrinho está conosco aqui no UniTV Esporte Debate dessa segunda-feira para também palpitar a respeito de futebol. Boa noite, seja bem-vindo, Chico. Boa noite, Tatá. Boa noite, telespectadores da UniTV. Eu sou a discrepância dessa coincidência que o Tatá falou, que ele vai explicar daqui a pouco. É, né? O vocalista. E o meu destaque vai para o péssimo jogo de ontem que nós tivemos entre Palmeiras e Corinthians, né? Um jogo que foi literalmente estragado pelos dois técnicos, um jogo que tinha tudo para ser um excelente jogo e foi um jogo fraco e por culpa dos dois técnicos. Nós vamos falar também do Rio São Paulo aqui. Quero já discordar de cara do Chico Sobrinho. Acho que o jogo ontem foi um jogo de xadrez. Quem assistiu o jogo como eu assisti dentro do estádio ficou maravilhado, apesar do 0-0, apesar disso parecer uma bobagem. Está aqui conosco também o Maurício Noriega nessa segunda-feira. Bomba não, nem uma bomba não, né? Nenhuma bomba, mas Só se for uma bomba relógio, né? Não, mas boa noite, Tatá, amigos da UniTV. Não é uma bomba, mas eu gostaria de lançar um artefato aqui pra gente discutir, debater. Eu acho que está chegando a hora de haver uma cisão, um racha no futebol brasileiro, para saber quem vai ficar do lado da CBF e quem está disposto a moralizar, a organizar de verdade o futebol brasileiro, fazer aí uma liga paralela, porque não dá para continuar desse jeito. Depois do que aconteceu na história do CSA e do Vasco,
que o Vasco da Gama, réu confesso, admitindo que o jogador atuou de maneira irregular, é mantido na Copa do Brasil, e o time do CSA, coitadinho, pobrezinho, lá do Nordeste, não tem influência nenhuma na CBF, poderia estar jogando com São Paulo uma etapa de quartas de final da Copa do Brasil, acho que é preciso fazer alguma coisa e quebrar de uma vez para ver se a gente consegue remontar no futuro o que já foi o melhor futebol do mundo. A gente vai tratar desse assunto aqui também, daqui a pouco vamos falar do São Paulo que vai ladeira abaixo, mas a notícia é confirmada e o Maurício Noriega traz aqui a confirmação. Vasco e São Paulo vão se pegar então pela próxima fase da Copa do Brasil e não o CSA como ele pleiteava. Muito bem, são 10h03 da noite, o nosso primeiro assunto é seleção brasileira. Já já vamos entrar no assunto a respeito do que aconteceu ontem com a declaração do jornalista Milton Neves confirmada pelo presidente da CBF de que ele teria votado favoravelmente para desempatar uma luta travada na cabeça do Ricardo Teixeira entre Luxemburgo e Scolari, pró-Scolari. Vamos falar do choro do Romário, mas na semana que passou o técnico da seleção brasileira convocou os estrangeiros para o amistoso contra Portugal. Vamos ver a relação para a gente relembrar aqui quem foram os estrangeiros convocados para o amistoso contra Portugal em Lisboa. Vamos lá. Estão aí os convocados: Cafu da Roma, Roberto Carlos do Real Madrid Júnior do Parma, os laterais, zagueiros Lúcio do Bayer Leverkusen, Edmilson do Lyon e Roque Júnior do Milan. Vamos ver os próximos convocados. Esses são os primeiros 6. Meio de campo, Emerson do Roma, Rivaldo do Barcelona, que não atuou contra a Iugoslávia, e Djalminha do La Coruña. Atacantes, Ronaldo da Internazionale, Ronaldinho Mônica do PSG, o Ronaldinho que pode também ser considerado gaúcho, e o Denilson do Betis da Espanha foram os convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari na semana passada. Quero perguntar aqui aos companheiros, começando pelo Ivo Morgante, se sobre este assunto específico dos estrangeiros, ele achou que faltou alguém. Enfim, o Filipão manteve a mesma convocação. Essa é a seleção do Filipão. E eu também confesso a você, eu não discordo muito, não. Essa seleção dos jogadores que estão lá fora, é essa seleção do Filipão. Isso é o que de melhor o Brasil tem lá fora, eu acredito que no momento. Exceção feita a esse negócio do Ronaldinho, não saber se a gente se pode jogar, se vai jogar tudo que pode jogar, porque na verdade o Ronaldinho é um convalescente, é um jogador que está vindo aí de 2 anos e tanto sem jogar bola. Mas eu acho que é isso aí. A seleção brasileira lá fora é isso aí, aqui é que a briga tá. Tá certo, aí a opinião do Ivo Morgante. Vou perguntar ao Bruno Filho exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a convocação da seleção brasileira saiu para os estrangeiros, estão aí, é praticamente a mesma lista da Iugoslávia, com a inclusão do Rivaldo, que estava machucado naquela partida. O que você achou, Bruno? Olha, ele tem sido coerente nas convocações, convoca quase sempre os mesmos jogadores. Acho que nessa partida específica contra Portugal poderia dar mais uma chance ao Jardel. É um jogador que eu particularmente não gosto, acho um canelão, mas vai jogar em Portugal, fez 35 gols no Campeonato Português, poderia estar nessa convocação, mas é o que ele vem chamando, não tem nenhuma novidade. Maurício Noriega, o que você pensa a respeito dessa convocação do técnico Luiz Felipe Scolari com a inclusão do Rivaldo, que não estava contra a Iugoslávia? Não tem muito o que mexer mais, né, Tatá? O grupo é esse aí, o que o Chico falou, concordo plenamente. O Filipão já testou quem tinha que testar. Quem mostrou que não tem personalidade, não teve pique para segurar a chance, está de fora, vai ver a Copa pela TV. O grupo é esse aí, a grande dúvida é mesmo o Ronaldinho, a volta do Rivaldo. O Rivaldo é titular para mim de qualquer time do mundo. Não sei por que aqui no Brasil ele é tão criticado, tão combatido. Só queria fazer uma menção aqui a um jogador que não vai estar na Copa do Mundo, mas eu não sei se vocês viram, algum de vocês viu, os gols marcados pelo Amoroso no jogo do Borussia contra o Milan. Foram 3 e um gol maravilhoso, lembrou muito o gol do Alex, só que ele deu um chapéu só no zagueiro do Milan, fez um gol maravilhoso. Não vai estar na Copa do Mundo, mas eu gostaria de fazer essa homenagem àquele, porque foi um gol maravilhoso. Que era um jogador de confiança do Vanderlei Luxemburgo, né? Teve, o Amoroso foi chamado chegou algumas vezes. Até uma passagem legal pela seleção brasileira. Com o Zagallo também. Com o Zagallo também. Não vingou, né? É verdade. Vamos saber do Chico Sobrinho o que ele pensa a respeito dessa convocação de 12 jogadores que vêm do estrangeiro para o amistoso contra Portugal. O Filipão mantém, pelo menos o Filipão mantém a lógica, né? Para mim não foi nenhuma surpresa esses 12 jogadores, eu já esperava essa lista, porque como o Bruno falou, isso, o Filipão, se uma coisa ele tem de bom é manter uma coerência naquilo que ele faz. Verdade. Talvez se nós pegássemos aqui um papel e uma caneta, nós conseguíssemos colocar aí mais 6, 7 jogadores que estão atuando na Europa, tipo Amoroso, Jardel, próprio Elber, o Everton, que vem jogando muito bem no Borussia, vem fazendo partidas maravilhosas. Então, nós poderíamos colocar aí mais alguns jogadores aí de peso, mas eu concordo com essa lista, eu acho que é por aí mesmo, cara.
Bem, a discussão sobre a seleção brasileira prossegue, pois não, Igor? Fica à vontade. Dizer, você ia explicar por Não, que eu estava aqui fazendo suspense. A gente está aqui de... Eu ia explicar Eu posso justamente... dizer por que é? Não, eu ia... Em homenagem a quem fez o 3º gol do Santos Futebol Clube, o nosso preto. Eu ia dizer aqui justamente agora, porque amanhã o técnico, para completar o assunto, pelo menos essa parte do assunto seleção, amanhã o Luiz Felipe Scolari vai convocar os outros 10 jogadores que vão para a partida contra Portugal. E como os 4 fãs incondicional, Maurício Noriega um pouco menos, mas 3 pelo menos, estão prevendo, como grande parte dos jornalistas brasileiros, estão prevendo que o choro do Romário não adiantou nada, então nós nos antecipamos aqui, estamos de luto pela falta de Romário na Deixa eu me defender aqui. Você não, né, Noriega? Eu acho o Romário um jogador fora de série. Fora de série. O Romário é craque. Talvez tenha sido o melhor centroavante da história do futebol brasileiro. O Tostão falou que foi. O próprio Tostão disse que jogaria no lugar dele Verdade, na Copa de verdade. 70, mas eu não tenho certeza se o Romário aguenta a Copa do Mundo. Até levaria o Romário se eu fosse o técnico da seleção brasileira, mas não para ser titular e nunca para jogar os 90 minutos, porque eu acho que ele não aguenta. Há muito tempo, desde a época da Nova FM, eu estou para te perguntar aqui o seguinte: você gosta mais do Filipão e gosta menos do Romário? Não, Por isso que você pensa assim? Não é isso não, porque eu acho que E o do Romário... Filipão você gosta, eu sei que você gosta. Sou declarado fã do Filipão, acho o melhor treinador brasileiro, basta ver o que ele já conquistou, o homem que tem 2 Libertadores, 4 Copas do Brasil, ganhou todos os regionais, todos os estaduais que disputou, um treinador de comprovada competência, só se pode discutir, é claro, o estilo de jogo dele. Ele joga feio, ele joga retrancado, mas que ele é competente, ele é. O Romário, como eu disse, um jogador fora de série, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Só não sei se ele aguenta jogar a Copa do Mundo. Gente, eu vou passar aqui 9 nomes, aliás, eu vou passar 10 dos 10, óbvio, considerem 9 e acrescentem ou retirem quem vocês acharem. Marcos e Dida ou Rogério Ceni para o gol, Belete para lateral, Anderson Polga para zaga, Gilberto Silva como volante, Kleberson como apoiador, Kaká idem e os atacantes Luizão e Edilson. E aqui vai faltar um nome que talvez possa ser o Vampeta, ou o Juninho Paulista, ou o França, ou Alex, ou o Marques, ou quem sabe num milagre o Romário. A situação do Luizão, Tatá, a situação do Luizão... Então vou começar por você, e aí, essa relação? A situação, acho que é por aí, não vai mudar muito, mas a situação atual do Luizão pode criar o buraquinho aí para entrar o Romário na Copa do Mundo, porque o Filipão já deu a declaração dizendo que o Luizão precisa jogar, para ser convocado ele precisa jogar. O Luizão não é o Ronaldinho, o fenômeno, ele não é craque, ele não é general de, como é que fala? E outra coisa, Noriega, o Filipão também disse outro dia, há poucos dias atrás, e que ele não gostaria de convocar jogador que tivesse em litígio com o clube. E você sabe que o Luizão ainda não resolveu a situação dele, Corinthians, Grêmio, ainda a coisa está mal parada. Então é possível que o Luizão até saia fora disso. Ivo, o que acha dessa relação aqui? Não muda muito, não muda muito. Eu acho que o Vampeta tem um lugar na seleção do Você acha que o Vampeta tem uma chance? Eu acho que o Vampeta tem uma chance. E eu concordo com o Noriega, está abrindo uma brecha para o Romário. O Luizão está convocando o Romário. Essa é a verdade. O Luizão está fazendo com que o Romário seja convocado. E nós vamos tirar essa camisa preta amanhã. Nós vamos ter que vir em camisa colorida. Uma coisa, tô papagaio. Já vou fazer aqui. Tô papagaio, tô Gerson. Não, tá bom, é isso aí. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Já vou dizer o seguinte, se o Romário tiver convocado para a seleção brasileira no jogo contra Vem todo mundo florido. Semana que vem eu vou fazer programa de camisa florida, igual aquela do Avaí. Que aí vai ser demais. Bruno Filho, queria ouvir sua opinião. Eu acho que nessa lista inicial que você deu pode haver uma mudança, pode sair o Belete e entrar o Paulo César. Eu acho que o Belete está... Não, também, né? Mas é que o Belete vem sendo muito criticado e o Filipão talvez faça mais uma experiência com o Paulo César. E desses todos aí eu só não chamaria, talvez o Juninho Paulista, que eu acho que é um jogador que não vai para a Copa. O Alex merece uma outra chance. Esse é um jogador... relação à parte. Não, desse um que está faltando. O Vampeta não vou escolher, porque o Vampeta, para mim, tem decepcionado, tem jogado péssimas partidas no Corinthians. Bom, então vamos aguardar a convocação de amanhã, mas tem um jogador que está na expectativa. Ontem ele esteve no Clássico na Vila Belmiro, ele certamente vai para a Copa do Mundo, a não ser que aconteça algum problema. Ele é o Kaká do São Paulo, apoiador, que ontem não foi bem como o time do São Paulo não foi, apesar de ter revivido ali tabelinha com França. O Kaká fala aqui no UniTV Esporte Debate a respeito da sua expectativa para a convocação desta terça-feira. E me preparando para buscar essa vaga aí, que terça-feira tem mais um passo. Boa sorte.
Tá aí a palavra do Kaká, apoiador do São Paulo. Bem, durante a semana a gente pôde acompanhar, e nós vamos discutir isso aqui agora. Eu já emito a minha opinião aqui, eu acho que o choro foi absolutamente espontâneo. Aliás, eu queria dizer que ele não chegou a chorar. Chorar é quando você copiosamente chora, dos seus olhos saem lágrimas, você tem que pegar um lenço. Ele ficou emocionado, se retirou da entrevista coletiva, voltou, mas o Romário efetivamente se emocionou, talvez tenha se humilhado como ninguém nunca viu, e com necessidade, na minha opinião, zero. Romário, na minha opinião, também é o responsável pelo Brasil ter ganho o último título mundial. Ele ganhou aquela Copa do Mundo nos Estados Unidos sozinho, e nessa Copa do Mundo ninguém vai me contar a história, porque eu estava no campo em todos os jogos do Brasil, portanto eu vi o que ele fez, mas o Romário se emocionou. É bom a gente recordar o choro do Romário na semana que passou para a gente debater esse assunto. Vamos ver o Romário chorando, vamos lá. Tenho consciência do que eu represento no futebol e tenho consciência de que posso, de uma forma ou de outra, ajudar um grupo a conseguir um resultado positivo. O que eu conversei com o presidente, o que eu poderia falar, o que eu conversei, foi falado, e fora isso, é uma coisa minha dele, vai morrer comigo, e eu tenho certeza que vai morrer com ele. Eu estou totalmente à vontade, totalmente tranquilo com as propagandas que fiz, que isso não vai me atrapalhar e nem poderia me atrapalhar em relação a uma não convocação. Ele não precisa fazer nenhum teste comigo. Então, se ele tiver que me convocar, e é do coração que é o que eu espero, estou fazendo por onde, ele vai me convocar. Se por acaso não for, vai ser porque ele acha que outros jogadores poderão fazer o papel de atacante melhores do que eu na Copa do Mundo. Eu penso em largar o futebol. Primeiro porque eu amo aquilo que eu faço, que é jogar futebol. E segundo que eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu vou ter uma outra oportunidade, não sei como, de agradecer jogando futebol, essas pessoas que me apoiam. Se por acaso for do dia 6 o meu nome não está lá, eu desejo de coração que o Brasil possa fazer um papel digno do povo que merece. E tá aí o Romário emocionado, e a pergunta é a seguinte, a pergunta na minha visão não é respeito à colocação de todo mundo, mas não é se ele foi honesto ou não. A minha pergunta é a seguinte: qual é a necessidade do Romário em público se humilhar como ele se humilhou por causa disso, sinceramente? Não, eu tenho uma outra ótica, eu vejo de uma outra maneira. O Romário, em determinado momento, ele chegou a pedir desculpas. Olha, eu peço desculpas, mas ele pediu uma desculpa, assim, evasiva, uma coisa. Eu acho que o Romário devia ter dito, já que ele se propôs a ir à televisão, a dar uma entrevista coletiva, ele devia ter dito: olha, eu saí com a aeromoça, certo? O Filipão não gostou, ou eu fiz isso ou aquilo, eu briguei com o Filipão no vestiário, e se isso é o que tá pegando, me desculpe. Eu acho que ele devia ter, já que é para se abrir, se abra determinadamente, se abra com convicção. Ali, para mim, ele falou de uma incidência, de uma pinta roxa na coxa esquerda das Moreiras que frequentam Copacabana, que não quer dizer absolutamente nada. Ele foi lá para falar alguma coisa, para se humilhar e para não se humilhar ao mesmo tempo. Então, eu não sei se foi interessante esse negócio do Romário. O Romário tem que ser convocado pela bola. Eu acredito que o Romário hoje é um centroavante. O Nega tem até razão em dizer que não joga o jogo todo, mas se jogar 5 minutos, fizer um gol por jogo na Copa do Mundo, já está ótimo, não é verdade? Vou perguntar ao Bruno Filho a mesma coisa. Qual é a necessidade do Romário ir a público e passar esse carão? Porque efetivamente foi um carão, ele chorou, ele pediu desculpa, enfim. Tá aí a foto do Romário que ilustra aqui o nosso cenário no jogo Brasil-Uruguai em 93. E aí, Bruno? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que o choro, em primeiro lugar, é o mais digno dos sentimentos. Eu que sou um chorão inveterado. Inveterado. Veterado, eu choro com novela, choro bastante. Choro bastante. Acho legal o Romário chorar, ele pedir ali fazer um meia-culpa. Eu acho que o Romário só não foi o que ele deveria ter sido no momento em que diz que tem um segredo que vai levar para o túmulo junto com o presidente Teixeira. Falar, né? Então, como eu critiquei o Filipão, que faz assim, ó, quando não diz o porquê não convoca o Romário, eu não posso fugir da minha conduta e apoiar o Romário dizendo que tem um segredo que ele foi tratar com o presidente que não interessa. Que, aliás, se não for por esse aspecto, é por um aspecto comercial. E aí acabou sendo a cruz e a espada. Se o Filipão convoca, é porque foi uma jogada junto ao presidente da CBF. Se ele não convoca, é porque o choro não adiantou nada. Então, é uma coisa que complicou muito mais a situação do que veio esclarecer. Então, acredito que não precisaria disso, o Romário.
é um homem de 800 e poucos gols aí, é o segundo maior artilheiro do Brasil. Não precisaria de nada disso. Agora que ele fez, vamos ver a reação amanhã, na terça-feira, que vai ser o dia D de toda essa conversa. Vamos saber a opinião do Chico Sobrinho a respeito dessa declaração do Romário do meio da semana. O Romário falou tudo o que falou. Você viu necessidade nisso? O Romário precisa disso? Olha, eu estou vendo isso por um outro ângulo. Eu estou vendo isso pelo ângulo de um jogador que está em final de carreira, que é o caso do Romário, né? E como um atacante excepcional que ele sempre foi na vida, o futebol dele, ele joga com o físico e com a cabeça. Então chega num momento da tua vida que a tua cabeça está pensando, mas o teu físico ele não está mais respondendo. E ele só não está sendo convocado porque ele tem 36 anos. Se o Romário tivesse 27, 28 anos, ele seria o primeiro a ser chamado em forma. Então, o que eu acho que ele está passando é esse problema de final de carreira, onde ele está sentindo que ele também não tem condição. E aí isso é, na minha opinião, uma atitude desesperada dele, para tentar nesses últimos 7 jogos, que eu entendo que se ele for convocado, ele encerra a carreira depois da Copa, deixar o nome dele gravado para sempre na história do futebol brasileiro. Antes que eu possa pegar a opinião do Maurício Doriega, o Paulo do Jardim Guiomar, Zona Leste de São Paulo, diz que o Filipão não está sendo coerente. Na opinião dele, do Paulo, o Romário está na ativa, enquanto que o Ronaldinho Fenômeno está na reserva da Internacional e machucado há muito tempo, e o Paulo tem razão. Noriega, você viu necessidade do Romário pagar esse mico, ir a público, fazer isso que ele fez? Sabendo que não vai dar resultado. Na minha opinião, não vai dar resultado nenhum. Necessidade eu não sei. Eu não julgo também, Tata, se aquilo foi honesto ou não, se o choro é verdadeiro ou não é, porque eu acho que não cabe a mim julgar isso. É uma coisa muito grande você querer julgar a atitude de ser humano, porque um ser humano julgando o outro não tem essa moral toda para isso. Acho que isso foi alguém aconselhou o Romário a fazer isso numa tentativa desesperada de comover o Filipão. Como diz aqui o Bruno Filho, o Filipão é um cara que chora também. Não sei se vai surtir o efeito. E eu acho que o Romário fez aí uma tentativa desesperada de criar um fato que possa mudar a cabeça do Filipão. Ele quer muito jogar a Copa do Mundo. Não o vejo completamente fora da Copa do Mundo, mas vejo o Romário com poucas possibilidades de disputar o Mundial. Eu queria só completar, dizer uma coisa que eu até me fugiu. Eu acho que o Romário, na seleção brasileira, a seleção fica com a cara do Brasil. Quer dizer, tem aquele jogador que põe a cara do Brasil na seleção. E sem o Romário, a seleção fica meia fria, meia morna. Parece que os jogadores que jogam fora do Brasil não estão com aquele ímpeto que teriam jogadores que jogaram em 94, embora tenha sido uma seleção criticada, parecia um outro tipo de conduta dos jogadores. Esses jogadores que vêm aí, parece que não é o Brasil, parece que é um outro tipo. Eu não sei, eu não consigo sentir que aquela é a seleção brasileira. Bem, o Antônio Paulo da Lapa está perguntando aqui, Otávio, você concorda que nos últimos 800 jogos da seleção nunca um goleiro se machucou? Se o Filipão não deveria abrir mão de um terceiro goleiro e convocar um meio-campo, que poderia ser o Ricardinho do Corinthians ou o França do São Paulo, nessa vaga? Essa ou não? Pois não, responda ao Antônio Paulo da Lapa. Olha, Antônio, prudência sempre é bom numa Copa do Mundo. Você não lembra em 86, se eu não me engano, ou 90, que o goleiro da Argentina fraturou a perna no começo da Copa do Mundo? Aí precisou jogar o reserva ali. Essa é uma posição complicada e chave na Copa do Mundo. Vai que machuca. Nunca machucou, mas teve esse caso aí. Machucou o goleiro da Argentina. Não machuca, se não me engano, foi o Islas. O Islas que fraturou, logo no primeiro jogo, fraturou a perna. Mas é verdade. De maneira histórica, o Antônio Paulo tem razão. Isso não aconteceu na seleção brasileira. Não, mas eu não vou afirmar com 100% de opinião de certeza, mas a obrigação do 23º convocado é de um terceiro goleiro. Eu ia explicar isso agora. Então, se tiver só 22... É efetivamente obrigado a escrever 23 tem que ser um terceiro goleiro. É verdade. Vamos continuar no assunto seleção brasileira, são 10h20 da noite, daqui a pouco vamos falar do torneio Rio-São Paulo. Você continua participando conosco, como fizeram os companheiros agora, como fez o Luiz Fernando de Barueri, de quem a gente vai falar daqui a pouco, o Israel do Capão Redondo. Você manda o seu telefonema para o 50 58 7384, 5058 7384, está aí na tela, e o seu e-mail para unitvesport@hotmail.com. unitvesport@hotmail.com é o nosso e-mail. Bem, eu acho que deve ter sido, na minha opinião, foi o assunto principal do final de semana. Só estranho disso não ter sido ontem debatido mais largamente fora do programa em que ele comanda, até por uma questão lógica. As televisões grandes do Brasil brigam, disputam audiência, e óbvio que nenhuma vai falar de o âncora da outra, não cabe isso nas televisões, há um ciúme muito grande, mas enfim, a principal notícia desse domingo foi a revelação do jornalista Milton Neves,
jornalista da Rádio Jovem Pan, da TV Record, do Agora São Paulo e também da internet, onde ele tem site. Numa entrevista que foi concedida a ele, Milton Neves, pelo presidente Ricardo Teixeira, o Milton Neves revelou que antes da indicação, depois da saída do Leão, na indicação do futuro técnico da Seleção Brasileira, que hoje é o Scolari, ele, Milton Neves, recebeu uma ligação telefônica do presidente da CBF, que tinha então um score empatado em 3-3, segundo dizem, Vanderlei Luxemburgo tinha 3 votos e Luiz Felipe Scolari outros 3 votos, e o Milton Neves foi o voto de Minerva. Disse o Milton na entrevista que não sabia que o oponente de Scolari era o Vanderlei Luxemburgo e que nem quis saber quais técnicos estavam empatados. Disse o Milton, eu ouvi a entrevista completa na Rádio Jovem Pan, que ele votou no Luiz Felipe Scolari, quando então o presidente revelou que ele acabava de desempatar uma briga particular entre Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, e então o técnico da Seleção Brasileira foi escolhido pela voz de um jornalista. E, segundo o presidente Ricardo Teixeira, ele ouviu outros 6 importantes jornalistas no conceito dele, Ricardo Teixeira, para definir o técnico da Seleção Brasileira. A respeito da atitude do Ricardo Teixeira, queria dizer que isso é absoluta média. O Ricardo Teixeira, nós todos sabemos o problema, os problemas que o presidente da CBF tem, então ele foi consultar jornalistas de peso, que são capitães de equipes de esporte importantes, são nomes importantes na imprensa brasileira, para ficar bem com essa gente toda e poder tocar a sua vida. Agora quero perguntar aos companheiros, o que vocês pensam a respeito de um jornalista ter decidido a convocação do técnico da Seleção Brasileira? Eu particularmente, primeiro eu prefiro que os jornalistas discutam, porque o Ricardo Teixeira não entende nada de futebol. Então eu prefiro até que os jornalistas que opinem, mas eu não acho que o jornalista deva decidir. Agora, você ligar, se eu sou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, eu não teria nenhum problema em ligar. Você também ligaria? Ligaria, mas não que isso fosse decidir quem eu vou colocar lá ou quem eu não vou colocar como técnico da Seleção Brasileira, mas eu ligar para o Milton, ou para o Galvão, ou enfim para os grandes nomes que, ou se não são os melhores jornalistas, os nomes de ponta do jornalismo, eu ligaria. Eu ligaria para ter uma opinião, mas daí a você dizer, muito obrigado, Milton, você acabou de me dizer que é o técnico da Seleção Brasileira, há uma diferença muito grande. Eu não acho que o jornalista tem que ter esse peso, essa importância. Acho que deve ser consultado, mas não acho que tem que ter esse peso. Né? Muito embora eu aqui declaradamente sou um cara anti-Felipão, eu não gosto do Luiz Felipe Scolari, eu não gosto do Filipão, não como pessoa, até porque não tenho nada para falar, nem conheço o Filipão pessoalmente, nunca tomei um café com ele. Mas eu não gosto do Filipão treinando. O Noriega já disse, o Filipão é um técnico que joga meio na retranca, que joga com o time fechado, feio e tal, e por isso eu não gosto. Não acho que a Seleção Brasileira tem que jogar assim. O jornalista ser consultado, tudo bem, mas decidir, não. Bom, essa é a opinião do Ivo Morgante. Queria saber a opinião do Bruno Filho a respeito desse assunto. O Milton Neves, efetivamente confirmado pelo presidente da CBF, foi o voto de Minerva para que Felipe Scolari se transformasse então no técnico da Seleção Brasileira. Eu acho que voto de Minerva fica melhor, e acho que ele foi um dos 7 jurados. Quer dizer, se houveram 7 votos, ele foi um dos 7 e não foi quem decidiu. Ele apenas foi o último a votar. Sim. Ele poderia ter sido o primeiro, e quem decidisse, eu também não sei se ficou claro que foram 7 jornalistas. 7 jornalistas. Consultou outros 6 jornalistas de peso, palavras... Então, desses 7 jornalistas, ele foi o último a ser consultado, poderia ter sido o primeiro. Talvez ele queira levar o louro de ter sido o voto de Minerva, e o presidente também não quis negar isso. Mas ele podia ter sido o primeiro, e o último podia ter sido o Zé Mané. Eu não sei quem são esses outros 6. Eu sei que o Trajano, que é um jornalista que eu considero um jornalista de ponta... Você está falando do Zé Trajano? José Trajano, isso. Esse não foi consultado. Esse disse agora, às 7 horas da noite, que não sabia de nada sobre o assunto. Eu não sei quais são os outros 6. Deve ter alguém do Rio Grande do Sul, pode ser que tenha algum da Bahia, outro do Rio de Janeiro. Eu acho que até podia ter se formar um colegiado onde jornalistas esportivos participassem, como já participaram em outros eventos da Seleção Brasileira. Mas só jornalista esportivo também não entendi. Eu acho que se o Brasil perder a Copa, o Milton Neves não vai perder o emprego. O Filipão vai. Se o Brasil não se classificar e perder para Costa Rica, para a China ou para a Turquia, o Filipão sai da Seleção Brasileira e não trabalha mais em nenhum time no Brasil. E o Milton Neves continua comandando os seus programas e todos os seus negócios. Então, eu não sei que louro pode se ter nisso. Acho até que o Milton não tem nada a ver com isso. Ele estava na casa dele, foi procurado para emitir uma opinião e deu a opinião. Se fosse eu procurado, também emitiria a minha opinião.
E ele opinou pelo Filipão. Eu acho que está meio complicado e meio nebuloso isso. 7 jornalistas. Eu queria saber quem são os 7. Eu vou perguntar ao Maurício Noriega, quero saber dele o que ele pensa a respeito dessa decisão que envolveu jornalistas e inclusive o Milton Neves, que declarou em público, confirmado pelo Luiz Felipe Scolari. Para mim, o erro é de princípio. O presidente da CBF tem que entender de futebol, tem que ter um diretor de seleções que entenda de futebol, e eles dois têm que definir quem é o técnico da seleção brasileira. Nada contra o Milton ou qualquer outro colega. O Milton é um excelente apresentador, um excelente jornalista, entende de futebol, como muitos outros jornalistas, mas acho que não deve, num futebol sério, bem organizado, profissional, o presidente da CBF tem que entender de futebol, tem que ter um diretor de seleções que entenda também de futebol, e sem precisar recorrer a jornalista, a ex-jogador, ao que seja, eles têm que entender, têm que ter na cabeça deles quem eles querem que treine a seleção brasileira. Acho que o erro é de princípio. Não dá para aguentar o presidente da CBF sendo um cara que não entende nada de futebol. A mesma coisa que a gente já passou por isso aqui, até deu até certo, mas acho que também é um erro de princípio. O ministro da Saúde tem que ser médico, para mim. Não era, fez até alguma coisa certa, mas deve ter feito muita coisa errada, que é o José Serra, que é candidato à presidência agora. Mas no final quase acabou, quase morreu por um mosquito. E também tem o seguinte, o parâmetro de decidir se entende ou não de futebol é dado por quem? Subjetivo total. Quer dizer, qual é o parâmetro? Quem é que entende de futebol? Quem entende mais de futebol do que Tata Muniz, por exemplo? Não, tudo bem. Esse parâmetro, eu acho que... Eu vou perguntar... Quem entende de futebol? Vou perguntar ao Chico Sobrinho a opinião dele a respeito disso. O Milton Neves foi efetivamente, pela ordem ou não, como disse o Bruno, foi o voto decisivo para que o Filipão fosse indicado como técnico da seleção brasileira. Pensas o quê? Eu acho isso uma grande bobagem, um grande absurdo. Há um mês e meio da Copa do Mundo, a gente ficar sabendo que um técnico que vai dirigir o Brasil foi escolhido pelo Milton Neves. Quer dizer, não existe isso, né? O que pode ter havido, e aí eu acho que o Milton Neves deveria, dentro daquela linha de jornalismo investigativo que ele diz que está fazendo, né, vir a público e dizer quem são os outros 6. Dizer, olha, o Ricardo Teixeira telefonou para o Galvão Bueno, para o Zé Trajano, que já sabemos para não, para o Tata Muniz, para o Noriega, enfim. Que votaram em tal, em tal. Esse votou nesse, esse votou naquele. Eu acho que ele deveria fazer isso. Porque ele está dizendo que está fazendo jornalismo, está fazendo investigativo, então esse é o momento para ele vir a público. Eu gostaria só de falar um negocinho que não é bem nesse aspecto, mas é que eu preciso falar isso. Então fala. Eu tenho que falar Fala. isso. A CPI do Senado, do Congresso, do futebol, só serviu, essa é a grande realidade, os deputados, os senadores, a CPI do Congresso para o futebol só serviu para fortalecer Eurico Miranda, Ricardo Teixeira e outras pessoas dentro do futebol brasileiro. Essa é que é a grande verdade. Eu penso da seguinte maneira, mexeu no vespeiro, tem que matar todas as abelhas. Essa é que é a grande verdade. Agora, o senhor Vasco da Gama, nós vamos falar aqui agora, ou quem votou lá para o ASA não está lá o negócio? O CSA, desculpe, quem votou para o CSA é torcedor do Vasco da Gama, né, Noriega? É isso aí, o cara que vota torcedor ilustre. É torcedor ilustre do Vasco da Gama. Quer dizer, é um absurdo, minha gente, é um absurdo. Eu vou dizer um negócio para você. Um grande filósofo inglês diz o seguinte, the snake will go to smoke, a cobra vai fumar. Essa é a grande verdade. Eu concordo em termos com o Ivo, mas as CPIs fizeram o trabalho que elas tinham que fazer, levantaram, documentaram, aí que faltou força política e vontade política ao governo para editar a famosa medida provisória que estava lá na mesa do ministro Carlos Mendes, que não é mais ministro do Esporte e Turismo, agora temos outro ministro, é o Caio, não lembro o nome dele agora. Faltou, o governo não quis peitar. Que a CPI quer dizer exatamente isso, Comissão Parlamentar de Inquérito. Exatamente, você foi parlamentar, você sabe como a coisa funciona. Serve para inquirir as pessoas. A Advocacia Geral da União, o governo e a Advocacia Geral da União, que é um instrumento para tentar fazer isso aí, para editar essa medida provisória, não quiseram peitar o Zezé Perrella, o Eurico Miranda, a bancada da bola, num ano de eleição e ano de Copa do Mundo. Mas a verdade é que a cobra vai fumar. Bom, eu queria só dizer o seguinte, entre esses 6 jornalistas, fora o Milton Neves, que foram convocados, e concordo com o Bruno Filho, queria emitir minha opinião. Acho que o Milton não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. Acho que ele está fazendo direitinho o marketing que tem que ser feito. Se ele foi convocado, eu acho que ele tem que contar e tirar proveito disso para a profissão dele. Penso assim. Mas certamente não estão. O Jorge Cajuru não foi contactado, o Juca Kfouri não foi contactado, o Juarez Soares não foi contactado, o Zé Trajano não foi contactado e o Luciano do Vale não foi contactado.
Ao lado do Milton Neves e do Galvão Bueno, eu não conheço quais são os outros 6 jornalistas. Talvez o Tostão. Não, o Tostão não é jornalista. Mas é considerado Não, mas nós estamos falando aqui de jornalista. Jornalista é quem tem registro. Quem tem registro. Seu que número é? 21606. O meu é 32714. Nós estamos falando aqui de quem é jornalista. Agora, fico imaginando o que pensam no céu Geraldo José de Almeida, Pedro Luiz, Mário Moraes, Tomás Mazzoni. Então, para esses aqui que eu acabei de falar, o que a gente tinha que fazer quando chamasse... Mas já foram técnico de seleção consultados. brasileira? Não, Em a outras participação de ocasiões foram jornalistas consultados. Não é uma novidade, Não, isso é história. Já houve colegiado chefiado por Paulo Plané Buarque, por Ari Silva em várias Copas do Mundo. Mas não dessa forma. Você não precisa recorrer a colegiados. Esse é o ponto certo. Se você tem lá o Falcão, você pode até discordar da visão de futebol do Falcão, mas você sabe Que não o é Falcão jornalista. que não é jornalista. Tem condições, ele disse que tem um registro lá que ele conseguiu na Itália, quando ele apresentava um programa, que ele tem condições de discutir com o presidente da CBF e indicar um cara que vai ser pelo menos um treinador razoável. Mas é exatamente isso que eu acho que eu concordo com você e digo o seguinte, é o que eu disse. Consultar, ótimo, sabe? Tô almoçando ali, aí chegou o Ricardo Teixeira, Tatá, como é que vai? Tudo bem? Por que você acha, cara? Eu vou levar o Luxemburgo, levo o Filipão. Você pode até falar, olha, leva o Filipão, ou leva o Luxemburgo. Ótimo. Agora, dizer que, olha, se não é o senhor... Aí eu digo o que o Noriega falou, não tenho nada contra o Milton, aliás, é meu amigo, Milton Neves, um grande jornalista. Não está aqui, aqui eu acho que não estamos discutindo o Milton Neves, estamos discutindo a figura do jornalista. Dizer que um jornalista foi o voto de Minerva para o técnico da seleção brasileira é muito forte. Mas tem que deixar claro, tem gente viva que viveu isso, tem gente que já não está mais viva, o seu pai está vivo e sabe disso. Dr. Paulo Machado de Carvalho, nas Copas de 58 principalmente, chamou uma comissão para conversar, constituída por Ari Silva, já faleceu, né? Flávio Azetti, que já faleceu, Paulo Plané Buarque, que está vivo, entre outros jornalistas que opinaram e bastante sobre seleção brasileira. Talvez o Ricardo Teixeira, com a sua última bala do calibre 12, quis dar um tiro de Marechal da Vitória, mas não está sendo bem entendido, porque não vai ser Marechal da Vitória certeza que nunca. O objetivo dele não foi o mesmo do Paulo Machado de Carvalho. Exatamente, Foi mais também do que acho que não, mas já houve fazer uma isso já média. aconteceu. Bom, são 10h35, o assunto seleção brasileira está terminado, nós vamos falar do torneio Rio-São Paulo. Quero agradecer aqui a opinião do Alberto Oliveira, do Imirim. Ele pergunta aqui, qual é a opinião de vocês? O Brasil ganha a Copa do Mundo, sim ou não? Vamos torcer para que o Brasil ganhe, Alberto. Muito obrigado pela sua comunicação conosco. O José do Sacomã, aqui na região do Ipiranga, acha um absurdo a convocação dos estrangeiros com tanto jogador bom aqui. Ele acha que o Romário está se humilhando. Muito obrigado pela sua comunicação também. Vamos aqui abraçar o Júlio do Jardim Nakamura, Zona Sul. Parabéns a todos pelo programa. A situação do São Paulo a gente vai responder daqui a pouco. O Rogério de Andrade quer saber do Palmeiras daqui a pouco. E o Rodrigo de Guarulhos tem aqui uma lembrança importante, é verdade, a respeito do Ronaldinho. Deixa eu ver o que é isso aqui. E o Wellington, do Alto da Riviera Santo Amaro. Quem seria o presidente ideal para a CBF? O Brasil tem chance de ganhar a Copa. E manda um abraço para o irmão dele, o Alisson. O Brasil tem chance de ganhar a Copa e o presidente ideal para a CBF está difícil de encontrar, meu irmão. Bom, vamos falar do torneio Rio-São Paulo. Ontem nós tivemos um jogaço na Vila Belmiro. Eu assisti o jogo inteirinho, apesar de estar no estádio do Morumbi na mesma hora. Tive a oportunidade de ver hoje aqui na nossa edição o jogo do Santos e São Paulo, inteirinho gravado pela nossa equipe em Santos. E o Santos jogou um bolão. Vamos ver os melhores momentos de Santos 3, São Paulo 2 ontem na Vila Belmiro, enquanto a gente vai comentando aqui com a nossa mesa de debates. Vamos lá. Aí são as imagens da Vila. Olha, a torcida do Santos apresentou uma... Olha o tamanho desta bandeira. Essa bandeira é linda. Uma coisa linda, não dá para abrir na arquibancada. Não tem como abrir. Principalmente na arquibancada da Vila Belmiro. Não tem como abrir. Aí o primeiro gol do Santos, Marcelo Silva de cabeça. Achei que podia ir falando enquanto então é isso que eu queria dizer. O Robert faz muito essa jogada no Santos, que é o cruzamento, às vezes entrando de volta. Mas o moleque ontem... Aí o Diego ontem entrou e fez a mesma coisa. Fez o trabalho do Robert. E fez bem feito. Eu tenho um pensamento a respeito do Santos Futebol Clube, nunca escondi de ninguém, sou santista, né? E eu tenho um pensamento, eu acho que é hora do Marcelo Teixeira ou da direção do Santos Futebol Clube parar com esse negócio de querer contratar e tal. Pega essa molecada, para jogar, nós estamos faz 16 anos que nós não ganhamos nada mesmo, depois vamos um ano a mais, outro a menos, não é? Só com relação a... Eu não vi o jogo, vi só os gols, eu assisti Corinthians e Palmeiras. Olha o segundo gol. O São Paulo, muita gente fica querendo descobrir o que aconteceu com o São Paulo, aquele time fantástico das goleadas.
esse primeiro gol do Santos, os gols que o Palmeiras fez no São Paulo, São Paulo tem uma defesa frágil, se posiciona mal em lances de bola pelo alto e está pagando esse preço aí. Há muito tempo o São Paulo tem uma defesa frágil, deixou de ser campeão brasileiro pela fragilidade da defesa, perdeu a Copa do Brasil pela fragilidade da defesa e talvez não vá nem se classificar. Inclusive, por causa Maurício, disso. no início do campeonato, no início do torneio de São Paulo, o São Paulo vinha tomando gols. É que houve um hiato aí no meio de jogos importantes, onde pegou o América, o Bangu, quer dizer, times de menor importância, e deu a impressão de que a defesa do São Paulo estava firme. Mas aí foi só pegar um ataque um pouco mais... Caiu e a gente sabe que a defesa deles é fraca mesmo. 2-1 do São Paulo aí, pênalti ali, original. Não, nós tivemos 2 pênaltis. Esse que eu vi agora do Gabriel foi escandaloso. Não, do Léo foi escandaloso e o outro também. O que você achou, Bruno? Você teve a oportunidade de ver o jogo? Eu achei que a defesa do São Paulo continua ruim, mal posicionada. Existem lá 5 ou 6 jogadores que estão se revezando, o Jean, o Wilson, o Emerson foi sacado do time, mas não adiantou nada. E o Rogério Ceni mais uma vez ajoelhou, embora a bola do Michel tenha sido chutada e desviada. Se você reparar na imagem, ele já está ajoelhado antes da bola sair do pé do Michel. Não sei porquê, ele achou que o Michel ia chutar. Aí é o gol do Preto, né? Primeiro da vida. Eu queria dizer uma coisa a respeito desse gol. Aliás, ontem o Rogério Assis da Jovem Pan me matou, que ele falou que o gol tinha sido do Robinho. Não, foi do Eu achei Preto. até hoje de manhã que era do Robinho. Primeira vez, o primeiro gol profissional do Preto, e o único talvez. Mas o que eu queria Foi dizer... o primeiro gol com profissional, você tem toda a razão. Talvez o único, vamos ver, né? Eu queria dizer só o seguinte, o Rogério não confia na defesa. Essa saída de goleiro é uma saída de quem não confia na zaga. Ele veio saindo e falando, pelo amor de Deus, deixa eu tentar tirar essa bola daqui, porque ele não confia na zaga do São Paulo. Tem que dar um soco no pescoço do Preto, que o juiz não vai dar nada, não vai dar acontecer nada, nada. Sair e ficar no meio do caminho também não é. Depois do jogo, do 3-2 Santos contra o São Paulo, a nossa equipe de reportagem em Santos, capitaneada pelo grande Tunico Barbosa, para quem eu mando um abraço fortíssimo, esteve no vestiário do São Paulo e conversou com o treinador, jogadores. Vamos ver o trabalho, vamos lá. Vamos ver que o jogo em 2 bolas paradas, né? Coisa que ainda nós havíamos recomendado, feito essa recomendação, porque as observações que foram feitas na equipe do Santos e principalmente aqui na Vila Belmiro, o jogo aéreo era muito perigoso, né? Então nós conversamos isso, treinamos isso, chamamos a atenção dos jogadores e acabamos a 5 minutos de jogo praticamente, ou 6, tomando um gol de bola parada e no final tomando outro gol de bola parada. Nós não tivemos a atenção, né? Nós trabalhamos isso ontem pela manhã, a bola aérea no gol, contra o nosso gol, e acabamos sofrendo 2 gols que foi fundamental no resultado. Eu queria que você comentasse a situação agora, que Vasco joga com o Corinthians, Fluminense joga com o São Caetano, um dos dois tem que tropeçar. Como é que você vê a chance do São Paulo agora para chegar à semifinal? Olha, eu acho que estão todos iguais, né? Todos têm que ganharem. O Fluminense tem que ganhar, o Vasco tem que ganhar e o São Paulo tem que ganhar. Então, eu acho que as possibilidades aí são iguais para todos. Infelizmente, o São Paulo não depende só dele. Foi um jogo onde as duas equipes estavam buscando a vitória. Eu acho que foi um tempo de cada, né? Primeiro tempo, acho que o Santos foi melhor que o São Paulo. Segundo tempo, a nossa equipe foi superior ao Santos. Tivemos até chance de virar o placar. E no finalzinho aí sofremos esse gol que realmente vai ser duro de esquecer. Tá aí o Reginaldo, zagueiro, que fez o primeiro gol do São Paulo. Antes que a gente possa ouvir aqui Marcelo Silva e Preto, que fizeram gols pelo Santos. Ivo, uma pergunta aqui do Luiz Fernando de Barueri para você. Se você acha que o São Paulo vai classificar no Rio São Paulo, ele está em 5º e depende do Corinthians. Você acha que o São Paulo passa? Um abraço pro Luiz Fernando, para todo o pessoal lá de Barueri. Olha, eu acho o seguinte, a partir do momento que o time depende de outro, é difícil você arriscar. E ainda dependendo do Corinthians fica mais complicado ainda para o São Paulo, né? A realidade é essa, eu não sei se o São Paulo chega não, mas eu acho que o Santos chega, depois no gol do Preto, qualquer coisa pode acontecer. Você continua falando conosco, 5058-7384, a nossa Cristina está te atendendo no telefone, unitvsport@hotmail.com é o nosso e-mail. Vamos saber o que falou o Marcelo Silva, esse bom jogador do Santos, que fez o primeiro gol de cabeça, e o Preto, que fez o primeiro gol como profissional com a camisa do Peixe. Vamos rodar, vamos lá. Acho que todo mundo saiu contente, principalmente a gente pela vitória, né? Vacilamos ali, né? Um placar 2-0, a gente não pode se acomodar, como aconteceu, tomar 2 gols de bola parada, mas a gente teve a felicidade de correr atrás e até o final e fomos coroados com o gol. Todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo a gente pensa em classificar ainda, mas com certeza no Rio São Paulo e na Copa dos Campeões, a gente está pensando sempre nisso.
Que festa no final do jogo, hein? Tá certo que o jogo foi difícil, tudo, mas a festa parecia até de conquista de título. Verdade, parecia até uma conquista de um título, né? Todo mundo correu para me abraçar, como vocês viram, primeiro gol da minha carreira, e eu acho que o grupo todo tá de parabéns. Tá aí o Preto, que fez o primeiro gol como profissional com a camisa do Santos. De bola parada, né? Bola parada, todo mundo reclama. Eu acho o seguinte, só para falar só um negócio, se você for analisar bem o português, não existe gol de bola parada, a bola tem movimento, a jogada que começou no... Uma outra coisa, esse chavão tá ultrapassado. Você viu um jogador jovem como o Marcelo Silva, né? Já na linha dos técnicos, não, né? Mas o técnico tomar gol de bola parada. É exatamente uma controvérsia. O gol de bola parada é o gol mais fácil de se tomar. E não esse negócio de dizer tomamos um gol de bola. Porque quando a bola está parada, o jogador que vai bater na bola, ele tem uma visão muito melhor do que quando a bola está em movimento. Então pode-se tomar gol de bola parada, não pode se tomar gol de bola em movimento. E uma outra coisa, o mesmo técnico que reclama quando toma gol de bola parada, quando faz, diz que foi jogado ensaiado. Se você está com um jogador da categoria do Robert, tendo a chance de olhar com a bola paradinha na frente dele, aonde ele vai querer meter a bola, é diferente de um cara com a bola em movimento chutar. Quem joga a bola sabe disso. Você com a bola parada faz o que quiser com a bola, que não podemos tomar gol. Podemos tomar gol de bola parada, não podemos tomar gol de bola em movimento. O Maurício Noriega, o Júlio do Jardim da Camulha, na Zona Sul, parabeniza o programa e pergunta se essa situação que o São Paulo está vivendo não foi por causa da goleada que o time sofreu contra o Palmeiras. Um abraço ao Júlio, obrigado pelos elogios ao programa. Acho que ajudou bastante, viu, Júlio? O time do São Paulo sentiu o golpe daquela derrota para o Palmeiras. Foi uma partida que para as duas equipes foi encarada como uma decisão. O time do São Paulo tinha aquilo como uma questão de honra e ali os jogadores do São Paulo e talvez até seu treinador perceberam que eles não eram imbatíveis, que eles tinham pontos fracos, eram frágeis em alguns setores e ainda não conseguiram se recuperar disso aí. Eu quero aqui completar a mensagem do Júlio, porque ele nos pede aqui para mandar um feliz aniversário para a esposa dele, que se chama Fernanda. Então, daqui dos estúdios do UniTV Sport Debate, vai um abraço para a Fernanda, sua esposa, Júlio. Muito obrigado pela ligação. Pois não, do Santos. Eu prestei atenção num detalhe, é cedo, muito cedo para avaliar, mas o Santos tem um grande jogador que vai começar a jogar no Santos, agora chama-se Robinho. Esse rapaz, quando ele entrou ontem no time do Santos... Você veio do interior de São Paulo? Do América. Quando ele entrou no time do Santos, esse garoto, ele pegou todas as bolas que ele pegou, ele levou o time do Santos à frente. Ele carregou o time do Santos, ele levou essa bola em direção ao gol. O que estava faltando para o Santos, aquele domínio, aquele toque de bola, a levada da bola para o ataque para desafogar a defesa do Santos Futebol Clube. Demonstra que é um garoto que tem uma noção tática, que o treinador que falou, o que deve ter falado a ele no banco de reserva, espero que o senhor tenha falado, viu, Santos? O que falou, ele cumpriu. Então eu acho que o Santos tem aí um grande jogador, esse Robinho, se tudo der certo. Faltam 15 minutos para as 11 da noite, estamos aqui ao vivo com o UniTV Esporte Debate dessa segunda-feira e agora vamos falar do outro clássico desse domingo que aconteceu no estádio do Morumbi, muita chuva, 1h15 antes do jogo. Já sei o que pensa o Chico Sobrinho, que disse na abertura do programa, penso exatamente ao contrário dele, acho que o jogo foi um duelo tático lindo, quem viu de lá de cima como eu vi, há muito tempo não via um jogo Corinthians-Palmeiras da posição que eu vi, de lá da cabine, enfim, vamos aqui acompanhar os melhores momentos e vamos falar, vamos debater com os nossos companheiros aqui a respeito de 0-0 Palmeiras e Corinthians, vamos lá. Olha o que choveu aí às 15 para as 3 da tarde. A bandeira do Corinthians também é de chorar, hein? E antes do jogo também, muita violência. Do Corinthians não, dos Gaviões. Dos Gaviões. É o seguinte, gente, só queria Depois dizer... do jogo também na Marginal do Pinheiros. Só queria dizer que se não chovesse, nós teríamos 60 mil pessoas. Tivemos 45 mil. Se não tivesse chovido 1h30 antes do jogo, teríamos 60 mil pessoas. 15 deve estar 15 correndo. Vou começar ao contrário aqui. Bruno, você teve a oportunidade de ver o jogo, o que você achou? Achei um bom jogo. Achei que o Corinthians merecia a vitória, teve 2 vezes a chance de ganhar. Uma com o David, que estava dormindo, literalmente, e outra com o Ricardinho, que quis caprichar demais quando tem que chutar a bola forte. E pela primeira vez nos últimos 8 jogos, o Parreira errou. Ele tem que tirar o David e não o Leandro. O Leandro é que vinha articulando o Corinthians, vinha fazendo o Corinthians chegar à frente, ele tirou o jogador que articulava, deixou um jogador que estava esquecido e acabado, e que acabou se machucando e teve que sair. Então o Parreira errou,
e o Corinthians não ganhou, merecia ter ganho no meu ponto de vista. Você, Noriega, o que achou do jogo? O Corinthians foi bem no primeiro tempo, mas o Palmeiras foi bem no segundo. Eu achei um jogo chato, feio, amarrado. Acho que nós temos um vício na crônica esportiva de querer demonstrar certa sabedoria com relação ao torcedor. Quando o jogo tá ruim, a gente fala que foi um duelo tático. Não vai ficar bravo comigo. Não, imagina, opinião. Um duelo tático interessante. Acho que aí o gol que o Christian perdeu pegou na cara do Dida essa bola. Foi um jogo amarrado demais, faltou coragem, faltou atitude dos dois times para querer ganhar o jogo. Ficou um esperando o outro tomar uma certa atitude, que nem aquela luta de boxe que o juiz tem que intervir e falar, escuta, vocês vão brigar ou vão ficar um olhando pro outro? Então aconteceu um pouco disso. O Corinthians teve uma chance a mais a rigor do que o Palmeiras teve duas oportunidades, o Corinthians teve uma a mais, que foi aquela do David, muito bem salva pelo Daniel, que é um jogador fraco, mas que teve uma atuação até razoável ontem. Foi no lucro, o Palmeiras saiu no lucro porque continua com a vantagem, mas não gostei do jogo não. São dois bons treinadores, dois treinadores competentes, mas acho que eles amarraram a partida de ontem. Chico, o que você queria falar a respeito do jogo? Você já disse logo no começo que você não gostou. Isso, eu não gostei do jogo. Eu achei que os dois técnicos se respeitaram muito na armação dos times. Do lado do Corinthians, eu não entendi o que o Parreira quis fazer, porque o Corinthians vinha jogando muito bem nesse esquema e vem jogando bem nesse esquema. E uma das peças importantes, além do lado esquerdo, que é forte, é a caída do David pela direita, que tem feito boas jogadas pela direita. Ontem, com um lateral direito deslocado para a esquerda, o David foi jogar na meia esquerda e no meio. Quer dizer, ele saiu daquela característica de jogar aberto pela direita e o Corinthians perdeu uma jogada por ali. Do lado do Palmeiras, eu acho que o Arce ficou abafado pelo trio do Corinthians, não conseguiu fazer nenhuma jogada pela direita, que é o forte do Palmeiras. E no meio, os dois técnicos mataram a criatividade do jogo. O Vanderlei colocou o Paulo Assunção em cima do Ricardinho e o Parreira colocou o Fabrício em cima do Alex e acabou o jogo. Então eu não gostei do jogo. E discordo do Bruno, eu acho que o Corinthians não mereceu ganhar o jogo, não. Acho que o 0-0 foi um resultado justíssimo para esse jogo. 2 ou 3 chances a mais, talvez, aquela bola do Ricardinho, aquela outra do David que o Daniel salvou, mas o Palmeiras também teve uma chance com o Cris aí, cristalina de gol. Então eu acho que foi um jogo que poderia ter sido muito melhor pelo que se esperava, né? Os dois times na ponta da tabela, e fica aquela imagem do jogo Palmeiras e São Paulo, né? Que foi um jogo totalmente diferente desse, um jogo aberto, os volantes do Palmeiras apareceram para o jogo naquele dia, ontem não, então eu concordo com o Noriega. Foi um jogo muito chato e nós dois aqui estamos arrependidos de ter comprado o pay-per-view, né? E você assistiu o outro jogo? Eu assisti o jogo. Sim, mas pelo menos viu pelos momentos aí. Eu vi os melhores momentos. Você sabe o que me agrada? Esse ritmo de jogo tá deixando a gente... Tá me deixando contente a respeito do Dida. O Dida tá jogando bolão, né? O Dida dos 3 convocados, ele hoje é o melhor. Tá jogando melhor. Olha, o problema é que ele toma gol por cima com 2,2 metros, isso que é. Mas o Marcos fez uma defesa sensacional. Até cheguei a pensar que o Rogério Ceni seria o goleiro da seleção brasileira. Mas eu vejo hoje o Dida hoje a fase do peteca ali. Que os repórteres me ajudassem. Não, eu só queria dizer uma coisa aqui antes que eu possa te ajudar na qualidade de repórter. Dizer o seguinte, por essa tranca que o lado direito do Palmeiras teve, por essa tranca que o lado esquerdo do Corinthians teve, por essa falta de movimentação dos dois talentos do meio de campo, com marcações precisas do Fabrício e do Paulo Assunção, é que o jogo foi, na minha opinião, um espetáculo. Por isso e mais mérito para o Fabrício do que para o Paulo Assunção, na minha opinião, porque o Fabrício, além de marcar e anular o Alex, ele ainda sai para o jogo. É verdade. O Paulo Assunção é mais limitado, é apenas um marcador. Diga lá, Bruno. Paulo Assunção fez 8 faltas em 15 minutos. Você queria falar o quê? Eu queria dizer o seguinte, por que o Vampeta tosse? Por jogo inteirinho, 90 minutos. Essa é uma boa pergunta. Ele começa tossindo aos 3 minutos e termina de tossir aos 90 minutos. Eu posso dizer uma coisa aqui, eu acho que ele está querendo fazer algum merchandising de xarope. É só reparar, o Vampeta tosse os 90 minutos. Pode reparar. O Rogério de Andrade de Guarulhos pergunta aqui, Noriega, se nós achamos que o Palmeiras vai ser campeão com este time, se o Palmeiras vai ser campeão com este time e se não está precisando de um lateral esquerdo. Olha, Rogério, né? Olha, Rogério de Andrade. O Palmeiras precisa com urgência de um lateral esquerdo e tem condições de ser campeão com esse time. O Rodrigo de Guarulhos me faz lembrar aqui que é possível que o Ronaldinho venha para o Palmeiras, a notícia de agora à tarde. Parece que o Palmeiras está fechando uma parceria além da que já tem, que é a mesma da Internacional de Milão, uma outra com uma companhia telefônica italiana que está vindo para o Brasil, cujo garoto propaganda é o Ronaldinho, aí as coisas se encaixariam, ele passaria 6 meses aqui, vamos esperar para ver. Mas é bom para o Ronaldinho, pelo menos joga, né? Porque... E bom, como atração também fantástico. Bom, a gente viu aí os melhores momentos de Corinthians e Palmeiras 0-0, Palmeiras e Corinthians 0-0.
Vamos ouvir de uma vez só o treinador do Palmeiras e o treinador do Corinthians. Cada um vai explicar seu modo, como viu o 0 a 0. Vamos acompanhar. Vamos lá. Simples. Eu reclamei do impedimento de 2 metros, eu estava na mesma linha que a minha defesa e o ataque do Corinthians, e o Gil estava adiantado 2 metros. Reclamei com educação normal, porque está 42, 43 minutos, você perde um jogo, e o árbitro veio e me expulsou. Acho que prevaleceu o comportamento das equipes, a atenção em cima do que eu fazia, em cima do que o Corinthians fazia, o detalhezinho, a preocupação, as mexidas em função daquilo que ele fazia, o que eu fazia, o Parreira se mexendo e a atenção. Eu acho que foi um jogo em que duas equipes se respeitaram, se conheciam e não deram chances para que pudesse ser um jogo mais agudo e com espaço. O Corinthians é um time que joga com 3 atacantes, mas não é ofensivo, ele é defensivo e se torna ofensivo, ele volta todo mundo para marcar e sai no contra-ataque. Quem jogar com o Corinthians, saindo com os laterais para o jogo, com os volantes para o jogo, sem se proteger, toma um saco, toma um sacode, né? Foi um jogo equilibrado e o resultado acabou sendo justo. As defesas suplantaram nitidamente os ataques. Foi um jogo muito jogado e disputado no meio de campo. Quase não houve jogadas de área. Então o jogo seria decidido como a gente esperava. Uma bola parada, um corner, uma falta. E nós tivemos as 2 melhores oportunidades. Uma no pé do David, outra no Ricardinho. Mas pelo volume de jogo, pelo que aconteceu durante a partida, eu acho que o resultado acabou sendo justo. O Corinthians já é segundo, independente da última rodada. Isso já nos garantiu uma tranquilidade de jogar a segunda partida da semifinal com a vantagem de 2 resultados iguais. Tá aí o Carlos Alberto Parreira. Ontem estivemos lá no Morumbi e discutindo o jogo aqui, nós respondemos a pergunta do Jorge de Santo Amaro, que também participou do programa. Já eu vou chamar Christian Gil para os jogadores falarem. O Paulo Antônio pergunta aqui, ele é de Figueira Grande, Zona Sul, qual é o melhor time do país na atualidade? Qual é o melhor time do país na atualidade? Bom, o meu campeonato mais importante é o torneio Rio-São Paulo. Sem dúvida. O Palmeiras é o melhor time da atualidade. Está respondido pelo Ivo Morgante. Bruno Filho Gilson de Guarulhos, você que é bem informado, está perguntando aqui se o Pet vai ficar no Flamengo ou vai para o Vasco. Só faltava essa. Ele já saiu do Flamengo. Eu acho que ele já saiu do Flamengo. Eu acho que para o Vasco não vai. Ele não vai cair numa segunda bacia. A primeira, agora sai fora. O Chico Sobrinho, Israel do Capão Redondo, pergunta se os times grandes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, vão participar do Campeonato Paulista desse ano. Vão, os 3 primeiros vão disputar um quadrangular com o campeão desse Campeonato Paulista que nós estamos tendo agora. União São João de Araras é o líder. João de Araras é o líder. O Maurício do Ipiranga, xará do nosso Noriega, afirma aqui que o Parreira poderia ser o técnico da seleção ainda este ano. Ninguém sabe o que pode acontecer com o Filipão, né? Condições ele tem, sem dúvida nenhuma. O João da Rocha de São Mateus, ainda falando sobre seleção, ele acha que outros jogadores deveriam ter chance. Aí ele cita o Wagner, que era do São Paulo, o Serginho, que está no Milan. Dizem que o Romário ganhou a Copa do Mundo sozinho. Quem diz fui eu, ele discorda. O mérito foi para o Tafarel e para o Branco. Também tiveram mérito, mas o Romário ganhou a Copa do Mundo sozinho. Eu estava lá, também, eu estava lá e vi, meu irmão. Bom, vamos saber mais de Corinthians e Palmeiras. O Christian e o Gil vão falar conosco. Vamos ver o que eles têm a dizer. Acho que foi um jogo truncado, um jogo difícil para ambos os lados. É um jogo mais de meio campo, com a bola chegando um pouco no ataque. Então é normal um resultado desses. E também por se tratar de um clássico, como tu falou, um jogo preparado pelos treinadores aí taticamente. E ficou de bom tamanho 0 a 0. Com certeza, eu acho que o resultado mostrou aí, porque as duas equipes estão na frente. Eu acho que teve um equilíbrio aí também por causa de 2 treinadores excelentes que sabem armar a sua equipe num clássico, souberam armar muito bem e saiu esse resultado. Tá aí o Gil e o Christian, 2 jogadores que atuaram ontem no clássico Corinthians e Palmeiras. Nós tivemos mais 2 jogos envolvendo times de São Paulo ontem. Nós vamos ver os gols. Assim que o gol estiver no ponto aí, pode rodar o gol da Portuguesa contra o Botafogo. A Portuguesa tomou de 3 a 1 e vamos também depois já ver na sequência o gol do Americano contra o São Caetano. Nós temos aqui, estamos recebendo uma informação hoje, foi veiculada agora à tarde na Rádio Jovem Pan. Está assinando com o São Caetano. Se isso for verdade, é um excelente reforço para o São Caetano. Está aí o Canindé com chuva, 1.560 torcedores. E agora queria mandar um recado aqui para a diretoria da Portuguesa. Será possível que alguém um dia vai ter vergonha na cara de não apanhar mais jornalista no Canindé? Será possível que a diretoria da Portuguesa não vai tomar vergonha na cara? A Portuguesa que já teve diretor envolvido com suborno de jogador, a Portuguesa que não consegue explicar, como não conseguiu o presidente da Portuguesa e agora vice-presidente outro dia, a respeito do negócio do Denner. Será que alguém vai tomar vergonha na cara e parar de bater em jornalista?
dentro do estádio do Canindé, o que os jornalistas têm a ver se o time da Portuguesa é uma porcaria? Fala pra mim, o que os jornalistas têm a ver? E eu estou defendendo aqui o companheiro Luiz Henrique Gurian, foi covardemente agredido no Canindé, e isso já aconteceu centenas de vezes. O Gilson Ribeiro, na sua época de repórter, já apanhou, o Wagner Lima já apanhou. Isso é uma barbaridade sem par, alguém tinha que tomar alguma providência. Vamos deixar, vamos apagar a Portuguesa para ver se os caras param de bater em jornalista. Ah, vai encher o saco do outro. Essa história irrita, A diretoria da Portuguesa tem que tomar uma providência. E o nosso sindicato, que é outro bando de banana, tem que tomar outra providência. E a CESP outra providência. Não é possível que isso aconteça. Que culpa temos nós se o time da Portuguesa é uma porcaria? Fala pra mim. Desculpa o desabafo, fala aí. Não, eu acho que tem que apoiar o Ricardo Oliveira. Não, o Oliveira não faz gol. Não, tô dizendo, o Ricardo Oliveira é um exemplo, porque tem que apoiar o jogador da Portuguesa. O Luiz Henrique Gurian lá vai trabalhar e... Tá trabalhando. E tem uma coisa, tem que acabar com isso, que futebol é pressão em vestiário de juiz, futebol é bater em jornalista. Mas futebol, o que acontece, Ivo? O sujeito aqui pula o alambrado. Já nós vamos ver o gol de Americano de São Caetano. Invade o gramado e não acontece nada. Outro dia o sujeito entrou lá no Parque Antártica, deu um soco no bandeirinha. Você tem diversos locais do mundo, você tem a foto dos torcedores que são tidos como líderes de torcidas, ou os mais baderneiros, como procura-se o Wanted, sabe, essa coisa. E no dia do jogo ele não entra no campo, ele tem que... É impunidade. O Luiz Henrique Gurian sabe quem o agrediu. Sabe que eu conversei com ele, liguei, fui solidário a ele. Ele sabe quem o agrediu e o agressor até telefonou para ele, se oferecendo para pagar qualquer prejuízo do equipamento da TV Gazeta. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é uma barbaridade. Nós estamos chegando às 11 horas da noite, vamos ver o gol que tirou o São Caetano da relação ali, né? O São Caetano caiu, o São Caetano perdeu para o Americano 1-0. Vamos ver o gol, vamos rodar o gol aí. É o mesmo gol de sempre. É, o mesmo gol de sempre. A bola cruzada Luciano de cabeça. Fonseca cruza, a bola não bate ninguém e atrapalha o Luiz goleiro. reclamando. Ó, os 4 primeiros hoje, enquanto a gente revê aí, Palmeiras 31, classificado com um empate, o Palmeiras é primeiro. Corinthians 28, pode ser primeiro, tem que ganhar, o Palmeiras perder. Fluminense e Vasco 24, ainda tem chance. O São Paulo, o Botafogo, o ET Jundiaí, o São Caetano e até o Santos. Tá aí a classificação do torneio Rio São Paulo, Palmeiras 31, Corinthians 28, Fluminense 24 com o Vasco, São Paulo 23 com Botafogo e ET Jundiaí, São Caetano 22 e também o Santos com 22. Até aí todos têm chance de classificação. A gente está terminando o UniTV Esporte Debate dessa segunda-feira. José Ivo Morgante Leite, tomara que você tenha uma boa noite de sono. Vai ser meio defeito, porque o menino é comilão. Ele acorda de hora em hora para mamar, vai fazer o quê? Tem que alimentar o garoto. O Ivo Morgante estará aqui amanhã no UniTV Esporte da hora do almoço junto com o Tomás Rafael. Chico Sobrinho, muito obrigado pela sua participação e sempre que puder, seja bem-vindo. Será um prazer poder participar mais vezes aqui do programa, Tatá, e um abraço a todos os telespectadores. Bruno Filho, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Eu queria só dizer que o São Paulo vai se classificar e queria saber o que acontece com quem chama o juiz de idiota e babaca. Tá aí o Bruno Filho deixando a sua pergunta final. Maurício Noriega, não tivemos nenhuma bomba, mas faz parte. Faz parte. Boa noite, Tatá, amigos do UniTV Esporte. Só gostaria de deixar um aviso aqui para os torcedores do São Caetano e do São Paulo. Muito cuidado, porque vão querer classificar o Fluminense e o Vasco. É verdade. Nós estamos encerrando o UniTV Esporte Debate dessa segunda-feira, agradecendo a presença de todos os telespectadores que estiveram conosco. Muitas correspondências sem responder, infelizmente não foi possível responder todas. Nós voltaremos amanhã com a programação de esportes da UniTV a partir... Nossa Senhora, caiu aqui um pedaço de papel, um lenço. Estaremos aqui amanhã a partir da meio-dia. O Tomás Rafael vai estar aqui comandando o UniTV Esporte ao lado do Ivo Morgante. Amanhã à noite tem o Mundo do Golfe com o Dedê Gomes. E na próxima quinta-feira estaremos com a edição do Inter Esportes a partir das 10 da noite na programação da UniTV. Na sequência vem aí a Duda Seidel com o programa Entre Nós. Para você que esteve conosco, fique com Deus. Muito obrigado, até segunda e lembre-se que nada na vida é por acaso. Tchau, obrigado, até segunda.
A violência contra crianças e adolescentes é crime. Quando você vê um ato de violência e não diz nada, você também está cometendo um crime. Denuncie. Ligue 0800 990 500. Pacto São Paulo contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é o Henrique, garoto inteligente. Com 8 anos já está aprendendo a ler e escrever. E desde pequenininho frequenta a Fundação Dorina Novil. Lá o deficiente visual aprende a brincar, estudar e trabalhar para ter uma vida normal. A Fundação Dorina Novil atende crianças e adultos cegos e com baixa visão. Ligue 0800 770 1047. Abra os olhos para esta causa. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, é uma doença grave, sendo atualmente a principal causa de mortes no Brasil e a principal causa de sequelas incapacitantes nos adultos. Pode, entretanto, ser suficientemente prevenido através do controle de seus fatores de riscos e tratado com bons resultados, desde que o diagnóstico seja precoce e imediato. Neste século XXI, nós caminhamos cada vez mais para a qualidade de vida. Quanto mais saudável, melhor. Mas os problemas causados pelo cigarro, colesterol alto, má alimentação, a falta de cuidados com o nosso corpo, resultam em AVC, acidente vascular cerebral. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. Maurício Rochino, neurologista. Tudo bem? Prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado. Vou começar assim. Neurologia é uma especialidade que cuida de doenças do cérebro, é isso, doutor? Exato, né? Só precisa tomar um pouco cuidado com o que a gente chama de doenças do cérebro, né? Realmente a neurologia cuida muito das doenças do cérebro, das doenças que fazem ter lesões na estrutura orgânica chamada cérebro. Agora, muitas doenças, por exemplo, nervosismo, insônia, depressão, que muitas vezes, confusão mental, muitas vezes se associa até com a carga que o neurologista tem que tratar, muitas vezes está ligado a uma área que é muito irmã da neurologia, que é a psiquiatria, né? E que não tem nada a ver com a neurologia em si. Não, né? Então, na verdade, assim, tem muito mito, né, na população sobre a neurologia como uma entidade que cuida de tudo que tem do